Oi, bonita! Bom dia, bonita! Hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, já com a gravação prontinha para você, dando para você esse bom dia do dia 24 de maio e a gente poder mergulhar no que Deus tem para nós nesse dia. Hoje é também, aqui para nós em Brasília, um dia especial. É o dia em que a gente separa uma vez ao mês para a gente se encontrar no presencial, porque a gente fica tão apaixonada por estarmos aqui junto com você, que a gente fica pensando um jeito de se abraçar. Então, esse momento de hoje é justamente para a gente poder entregar a você esse conteúdo e a gente poder, correndinho, depois se encontrar de manhã lá com as mulheres que fizeram sua inscrição, que estão com a gente. Aí você está assistindo esse vídeo falando assim, gente, mas de onde são essas mulheres que se encontram? Nós somos da Comunidade das Nações em Brasília. Eu sou pastora Leia, pastora da comunidade que atua com crianças. Essa é a Eneida, que já vai falar um bom dia com vocês. E quem está nos assessorando, nos ajudando é Mariana. E tem um grupo enorme hoje, agora, trabalhando lá na nossa igreja para poder receber um grupo de mulheres. Então, só para situar você, que nós estamos aqui te entregando conteúdo e o nosso coração vai junto. Então, Eneida, vamos dar bom dia aí para o povo? Bora. Bom dia, meninas. Que Deus abençoe esse seu sábado. E nós não poderíamos ficar sem fazer a nossa devocional. A devocional de hoje fala assim, ó, ajuste as suas expectativas. E nós sempre temos o texto, o de hoje foi o nosso bispo JB Carvalho que escreveu, e ao lado aqui nós temos uma oração e temos sempre um trecho bíblico para nortear o conteúdo que vai ser ministrado. Hoje é Êxodo capítulo 16 e dos versículos 13 ao 18. Mas como essa é uma passagem tão importante, tão sobrenatural, nós não iremos ler só esses 4, 5 versículos. Nós vamos ler do 1 ao 18, tá? Então, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. O título aqui na minha diz assim, ó, Deus provê maná e codornas. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pelas mãos de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia trarão para serem preparados 2 tantos dos que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, que ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho
ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. Assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isto é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordena: cada chefe de família colha dele quanto bastante para comer, um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes for orientado e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pegado muito não teve demais, e também não faltou nada para os que havia recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. E aí nós vamos ler até aqui o 18, mas depois você pode terminar todo esse capítulo, que ele é lindo. Mari, bom dia, Mari. Vou pedir para você fazer a leitura para a gente. Mari, obrigada. Claro, imagina, bom dia. O oficial, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, isso poderia acontecer? E Eliseu respondeu: você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá dele. Dia 24, ajuste as suas expectativas. Em tempo de cerco e caos, como o que Samaria enfrentou no relato de 2 Reis 7, somos chamados para ajustar as nossas expectativas. A fome devastava a cidade, a inflação era insuportável e o desespero levou o povo a atos de loucura. Ainda assim, em meio a esse cenário, a palavra profética de Eliseu trouxe a promessa de uma mudança radical. Amanhã haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. 2 Reis 7:18. Mesmo que tudo à nossa volta pareça desabar, a palavra de Deus é firme e transforma realidades. No entanto, assim como o oficial que duvidou de Eliseu, muitos não conseguem ajustar as suas expectativas ao mover profético. Esse homem viu a promessa se cumprir, mas não pôde desfrutar dela. A lição é clara. Ajustar as nossas expectativas significa alinhar o nosso coração com a palavra de Deus, acreditando que Ele tem o poder de mudar qualquer situação. Como Stephen Hawking, que, ao enfrentar uma doença degenerativa, afirmou ter reduzido as suas expectativas a zero, encontrando felicidade no simples. Assim também devemos ajustar as nossas ambições, livrando-nos do peso de desejos insaciáveis e aprendendo a viver com gratidão. Aprenda a valorizar o básico e extrair alegria de situações simples. A felicidade não está em possuir muito, mas em saber apreciar o que já temos. Ajuste as suas expectativas e permita que Deus opere o sobrenatural, mesmo em tempos de adversidade. Amém, Mari. Obrigada. Bom dia, pastora Leia. De novo. Bom dia de novo, bonita. Vamos ajustar? Hoje é dia de ajuste. E ajustar o quê, gente? Ajustar a expectativa. Você é uma pessoa que cria expectativa? Você sabe que a gente, na Comunidade das Nações, ouvindo e junto com o nosso bispo J.B. Carvalho, a gente aprendeu que as nossas expectativas, elas são necessárias e são saudáveis e precisam ser geradas, porque a gente aprendeu que expectativa é a mãe do milagre. Então, quando a gente gera expectativa, a gente precisa entender que o que a gente está gerando é, na verdade, o nosso coração, preparando o nosso coração para a gente poder receber aquilo que Deus tem para nós. E olha aí o contexto de Samaria, em 2 Reis, quando o bispo nos traz alguns contextos, gente, tão atuais. Fome, inflação insuportável, desespero a ponto de levar as pessoas em atos de loucura. Parece tão familiar isso, né? Mas no meio desse caos, no meio de todo esse movimento aqui, parece tão sem esperança,
no meio do povo havia uma voz, a voz profética de Eliseu. Deixa eu te dizer, nós temos aprendido na Comunidade das Nações que a profecia ela não é um dom ou uma habilidade, uma unção para uma pessoa só. Todos nós podemos entender o que Deus está nos dando e nós podemos ser profetas da esperança em meio ao caos. E nesse sábado eu quero te convidar a olhar aquilo que está num contexto difícil, num momento de desordem, para que você faça o que Eliseu fez, que você traga uma palavra de Deus no meio de tudo que você está vivendo. Talvez a situação que você esteja vivendo traga para você até uma desesperança, um desânimo, uma maneira de pensar, gente, não vai ter jeito, parece que está tudo tão ruim. Aí eu quero te lembrar que, mesmo que tudo à nossa volta pareça desabar, a palavra de Deus ela é firme, ela é viva e eficaz. E ela transforma as realidades. E eu quero te convidar a fazer isso, a tomar posição como uma profeta de Deus na sua casa, na circunstância que você está vivendo, na sua maternidade, nas suas finanças, na sua saúde. Talvez o diagnóstico que você tenha recebido nesses últimos tempos é que você tenha tido um resultado que não foi satisfatório, mas deixa eu te lembrar uma coisa, a palavra final é do Senhor, não é do diagnóstico, não é do médico, não é do exame, a palavra final é dele, e é a palavra dele que precisa estar muito viva em nós. E esse texto que a Eneida leu de Êxodo mostra a gente um contexto, gente, de esperança zero para um povo que estava sem entender, era tudo muito novo. Você fica imaginando, ao ler a palavra, como seria o cenário se você estivesse lá? Eu fico imaginando como que seria caminhar no meio do deserto com muitas pessoas numa caravana e gente de tudo quanto é jeito, gente que reclama, gente que não reclama, gente alegre, gente triste, gente que vai levantar um louvor de adoração a Deus e gente que vai ficar murmurando. Muita gente ali administrando um contexto de pessoas de convivência, de uma comunidade em que se conheceu andando. Eles estavam peregrinando no deserto e eles estavam se conhecendo. E eles também estavam conhecendo o Deus de toda a terra. E aqui, no meio de todo esse movimento de êxodo, Deus dá uma provisão extraordinária, dando ordem à natureza e dizendo às codornizes, né, as codornas, desce. Bora, desce, que vão virar tudo churrasquinho. Bora. E ele vai falar assim, desce também maná do céu. E aí começa a descer um maná, uma provisão que tem, gente, eu acho isso tão incrível, data de validade, não dava para estocar. A gente, no Brasil, tem essa cultura, né, de estocar comida, de ir ao mercado, de comprar muitas coisas, botar no armário. A gente tem um lugar de depósito para esse momento. Se a gente fosse brasileiro, se a gente estivesse lá, nesse contexto, a ordem de Deus não precisa guardar. Pega o tanto que você quiser para o dia do hoje. A minha provisão é diária. Não preocupa com o dia de amanhã. Aí eles iam pegando. Alguns pegavam muitos, alguns pegavam pouco, alguns pegavam mais ou menos. E a quantidade que era pego, gente, cada um havia colhido a medida necessária. O cuidado e a provisão de Deus, aqueles que eram mais afoitos, ansiosos, que pegavam mais cumbuquinhas, né, mais pote, mais balde para juntar lá o maná, eles também estavam sendo supridos tanto quanto aquele que pegava pouco. E o aviso era, não deixe sobrar nada para o dia de amanhã, nem a sua preocupação. Não é lindo isso? Isso é um ajuste. Sabe qual é o primeiro ajuste que eu vejo nesse texto de hoje, nesse conteúdo? Ajuste a sua preocupação, você não precisa preocupar com o dia de amanhã, porque Deus, se no deserto ele entregou para o povo a porção diária, a porção necessária para cada família. Gente, olha só, na minha casa, nós somos 3 e eu tenho uma menina de 15 anos. A Sofia come igual um passarinho, Edinho também. Depois que eu fiz a cirurgia, a minha quantidade também mudou. A minha quantidade é diferente das famílias que estão com adolescentes homens.
Então, eles iam pegar muito mais quantidade. A quantidade que eles iam pegar para o suprimento de quem come e repete, para quem come muito mais, para quem fica satisfeito com um prato muito cheio, tudo isso era previsto na quantidade que cada família queria pegar para si. E Deus falava assim, ó, pega o tanto que vocês quiserem. E cada um precisa pegar a medida necessária. A ordem, a regra do jogo é uma só. Não guarde nada para amanhã. Basta cada dia o seu mal, que é o que Jesus nos ensina logo em seguida. E aí a lição é, o ajuste está em você se preocupar com o agora, com o hoje, com o dia 24 de maio, um sábado, em que você acordou e decidiu às 7h30 da manhã vir para cá, ouvir e receber essa gravação e receber a palavra de que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, que o maior ajuste de alinhamento que você vai fazer é a sua decisão consigo mesmo de que essa pauta que está te tirando do sério, te tirando do sono, te tirando a paz, você der uma ordem para isso. Pegue somente o necessário para hoje. Não guarde nada para amanhã, nada pode sobrar para o dia de amanhã. E aí, esse ajuste, ele está no fato de você alinhar o seu coração com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus hoje está nos dizendo sobre o alinhamento do que nós estamos vivendo com aquilo que a gente está passando e aquilo que ele está nos garantindo? Sabe o que ele está nos garantindo? Que você pode acessar a sua fé agora mesmo. E quando você acessa a sua fé, você entra na linha. Você alinha. E as suas expectativas são alinhadas, são postas em ajuste, quando o seu coração acredita no poder que ele tem de mudar toda e qualquer situação. Seja uma doença, seja uma escassez, seja uma sentença. Todas as coisas podem estar alinhadas de acordo com a fé que você vai acessar. Aí o bispo também está nos chamando para uma ação que é importantíssima para o nosso dia de hoje. A gente aprender a ser grato, a viver com o que a gente tem, e a gente acessar, e a gente viver e exercitar a gratidão. Ajustar a nossa expectativa e alinhar isso ao que Deus tem para nós, quer dizer que a gente também tem que valorizar o que está na nossa mão. A gente, às vezes, fica tão preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte, que o dia de hoje já acabou, já é de noite, já vamos dormir. E o que a gente fez hoje? Só nos ocupamos com a preocupação. Aí um novo dia nasceu. Hoje, a gente acordou e a gente está pronto para viver o que Deus tem. Então, hoje é o dia de você desfrutar o maná que Deus te deu. E hoje, seja grato. Acesse, exercite a gratidão. Aprenda a valorizar o básico. O que é o seu básico, bonita? Sabia que a gente perde a noção do básico, de tanto que a gente quer conquistar mais e mais e mais? Eu tenho vários amigos que tinham um sonho, passar no concurso numa repartição pública em Brasília. E aí eles passaram no Ministério da Fazenda, que é um concurso muito cobiçado. Quando eles chegam lá, eles ficam tão preocupados de passar num outro concurso que eles nem desfrutam do salário, não desfrutam dos amigos, não fazem relacionamento profundo, não conseguem fazer o alinhamento e nem aprofundamento do que Deus está dando, não consegue ver Deus, porque está preocupado em ver o que vai acontecer ainda no dia de amanhã. Bonita, deixa eu te dizer, o dia de hoje, Deus está dando a provisão na medida certa para mim, para você, e nós juntos estamos aqui para lembrar que o ajuste da nossa expectativa está em basearmos a nossa fé na palavra. Agradeça, seja grato, extraia a alegria de situações simples, bobas. Hoje é o aniversário do meu marido Edinho, né? Então ele não gosta de festa, ele é muito diferente de mim. E aí a gente fez um bolo de laranja. Eu vou postar foto para vocês depois. E aí eu botei uma velhinha e cantamos parabéns. E na cama tinha um presentinho. Só eu, ele e Sofia. E ele estava extremamente grato, porque a festa era feita só de 3 pessoas. Ele, eu, Edinho, eu, Sofia e o gatinho. Ele falou, é assim que eu gosto.
É assim que eu gosto de celebrar a vida, na intimidade da nossa casa. Enquanto eu celebro com o mundo inteiro. Cada um vai ter um jeito básico de celebrar. E eu estava preocupada, como é que eu ia comprar o bolo, como é que eu ia fazer. Ele falou assim, não, sabe aquele bolo pequeno, o cupcake? É esse bolo que eu quero. Eu falei, Sandinho, mas poxa, só isso ele é, só isso. E a gente aprende a ser grato, gente, com o bolo pequenininho ou com bolão, com 3 pessoas ou com uma multidão. Deus deu para você um estilo de abençoar vidas e de viver a sua vida. Por favor, não desperdice o dia de hoje achando que o dia de amanhã vai ser melhor ou que a solução vai estar lá. Hoje, Deus está manifestando respostas para você. E sabe como que o bispo termina isso aqui? Ajuste as suas expectativas e permita que Deus opere o sobrenatural, mesmo em tempos de diversidade, de fome, de inflação quase insuportável, de desespero, de em volta você ver atos de loucura, de você ver que a fome está dentro, lá no deserto, onde você está passando, mas Deus está derramando o maná e as cordonizes para nós. Amém? Olha a oração que tem aqui agora. Senhor, ajuda-nos a ajustar as nossas expectativas conforme a sua palavra, que possamos acreditar nas suas promessas e viver com gratidão por tudo que recebemos. Que a nossa fé permaneça firme, mesmo em meio ao caos, crendo que o seu poder transforma qualquer realidade. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você olhando essa imagem aqui do alinhamento e do ajuste das suas expectativas. Coloque suas expectativas nas promessas que Deus tem para você. Se no Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada, absolutamente nada, vai nos faltar, isso precisa ajustar com as nossas emoções. Nada vai nos faltar, absolutamente nada. Pastora, mas eu preciso ter um recurso para poder honrar uma dívida. Não preocupa. Deus vai estar colocando diante de você, de nós, uma solução para isso. E eu quero te convidar para orar, alinhando o seu coração na fé que Ele quer nos ativar nesse dia. Amém? Senhor, muito obrigada por essa manhã de sábado, onde a gente pode colocar no nosso coração as nossas expectativas, o que chamamos de básico, na tua presença. Queremos ver, ó Deus, a tua mão poderosa nas pequenas coisas e nas grandiosas coisas. Em olhar um bolo de laranja e a gente adorar o teu nome pela vida. De ver uma grande festa, Senhor, celebrada num salão, cheio de coisas, de eventos muito especiais, muito elaborados, e a gente celebrar o teu nome. E às vezes, Senhor, no dia a dia, com o arroz, o feijão e o nosso ovo com tomate. Às vezes só com o nosso arroz e a salada. E a gente quer olhar o que o Senhor tem nos dado na nossa mesa. E o nosso coração quer se alinhar àquilo que o Senhor nos dá. E olhar para isso e nos alegrarmos, acessarmos a gratidão, acessarmos o reconhecimento que a tua boa mão é sobre nós. Senhor, se o Senhor nutriu, alimentou toda uma nação no meio do deserto, e o Senhor se preocupou em dar a quantidade certa para cada uma daquelas pessoas. E o Senhor deu uma ordem, não é para tocar, não é para deixar para amanhã, é para o hoje. É para a gente se preocupar com o agora, porque o amanhã a mim pertence. Nos ensina, Senhor, a olhar esse deserto que muitas estão vivendo e passar por ele sabendo que o suprimento é sobre nós. Saber que o maná, as cordonizes virão até a nossa mão, que a nossa família será suprida e a quantidade vai ser necessária, vai ser sob medida, vai ser sobre aquele tanto que o nosso apetite deseja. Obrigada, Senhor, por podermos confiar nas tuas promessas nesse dia. Acessa dentro de nós as promessas que o Senhor tem para a gente se ocupar e ajustar as nossas expectativas. Consagramos esse dia na tua presença e te dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Alinha a nossa fé, tira de nós todo espírito de incredulidade, que queremos confiar no Senhor
e gerar a nossa expectativa, que, como a gente tem aprendido, é a mãe dos nossos milagres. Obrigado por hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Bora, Eneida! Amém, pastora. Muito obrigada por essa palavra poderosa que a senhora nos entrega nesse dia. Agradecer a vocês. Amanhã nós voltaremos às 7h20 no ao vivo e eu espero vocês, tá? Um lindo sábado para aquelas que vão para o encontro presencial. Já já a gente se encontra e se abraça. Né, pastora? A gente vai se arrumar rapidinho e daqui a pouquinho a gente se encontra lá na Comunidade das Nações no CIA, para a gente se beijar, se abraçar, se cheirar. E você que está longe de nós em Brasília, a gente tem um compromisso com você, a gente vai orar por você. Então, pode ficar sabendo que todas as vezes que a gente se reúne no presencial, a gente sempre lembra de você, e você é como se você estivesse com a gente. Então, Deus te abençoe, bonita, um dia abençoadíssimo. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada, Mari. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo. Amém.